Fala galera, estamos iniciando mais um podcast e hoje nós estamos aqui, eu e o Aquiles, para entrevistar uma pessoa muito especial dentro da 2A, que inclusive participa da 2A todos os dias e, além disso, transmitir uma conversa um pouco mais profunda sobre o que é a 2A de verdade, quem somos nós, eu e o Aquiles. Afinal de contas, nos últimos episódios a gente falou sobre a 2A, obviamente, mas não entramos em detalhes sobre como começou tudo isso, qual foi a história. Então hoje a gente separou um momento especial para contar um pouco mais sobre a nossa história, o propósito desse podcast, como tudo começou e, obviamente, sobre uma pessoa que esteve com a gente desde o início, né? Exatamente, essa pessoa ela tá com a gente desde o marco zero e até uma coisa que o Arthur acabou não falando, esse é o nosso terceiro episódio do 2ACast, então, enfim, esse episódio vai ser algo incrível, porque se você ainda não conhece se você ainda não conhece a 2A, se você ainda não conhece toda a história, todos os detalhes do que aconteceu pra dar na telha aí de dois jovens de 13 e 14 anos pra criar uma escola de negócios pra jovens. Então a gente vai explicar tudo isso aqui. E, bom, acho que já dá para apresentar o convidado, né? Vamos A lá, gente tá né? O com cara ele, merece. estamos com o Nicolas, o nosso grande editor de vídeo. Ele tá com a gente há muito tempo aí já, então se apresenta aí pra gente, Nicolas. Começa falando algumas coisas aí antes da gente ir pro assunto principal. Tá, eu sou o Nicolas, né? Sou editor de vídeo, cuido de um pouco do marketing também, né? Sou principalmente amigo do Félix, né? Que eu conheci ele já há muito tempo, mais de 5 anos, eu acredito, Faz né? bastante tempo. Muito Antes de tempo. mim, né? Eu já conheço o Arthur há 5 anos, então tu vai pros 7, 5, por aí. 7, por aí. Eu sou editor de vídeo, né? E eu tô com o Félix e com o Aquiles desde o começo ainda. Dos primórdios. Dos primórdios. Que legal. Dos primórdios da Desde 2A. das A cavernas. época pré-cambriana da É. 2A. Por aí. Boa. Pô, que legal. Então, galera, então é o que o Nicolas falou, ele esteve com a gente realmente desde o início e foi um amigo meu, ainda é um amigo meu, obviamente, e uma pessoa que eu decidi trazer para 2A por um motivo muito especial e ainda mais quando a gente estava começando. Mas toda essa história de como o Nicolas veio parar na 2A, o que é a 2A, como a 2A começou, esse é o propósito dessa nossa conversa hoje. Então, vamos começar a contar um pouco da história? Vamos começar a contar um pouco da história da 2A, então. E acho que você faz as honras em estar começando, né? Pode Sempre, ser. sempre quando alguém fala e o Arthur tá do lado, alguém pergunta, né, sobre a história, cara, como tudo isso começou? Eu sempre olho pro Arthur. Porque foi ele que começou tudo isso. Então, Fala aí. então faça as honras, Arthur. Bom, basicamente, quando nós começamos, o principal motivo foi porque em 2020, minha mãe, que sempre trabalhou com turismo, ela acabou se prejudicando por conta de, durante a pandemia, em 2020, isso foi em 2020, ela não ganhava comissões. Então, vamos dizer que o salário de alguém que trabalha com turismo, na maioria das vezes, é um salário fixo, ainda mais para minha mãe, que era agente de turismo, né, vendia passagem para pessoa física, ganhava um salário fixo e uma comissão. O problema é que quando o mundo inteiro estava fechado em lockdown, a minha mãe não estava ganhando comissão nenhuma. E isso fez com que a gente ficasse numa situação muito ruim. E sempre quando eu conto essa história, eu friso para as pessoas que a ideia não é ser uma história triste, a ideia é ser uma história de como eu enxerguei um problema no meio dessa situação e decidi tentar me aproveitar de alguma forma, e tentar aprender algo com isso. Então, óbvio, né? Durante o período em que eu e minha mãe passamos por dificuldades financeiras, foi um período de bastante sufoco. Minha mãe tendo que trabalhar acima da média, tendo que trabalhar horários acima do que qualquer pessoa normal trabalha para levar o sustento para casa, e isso ainda muitas vezes não era suficiente, precisava de ajuda de outras pessoas e às vezes até contrair algumas dívidas, minha mãe teve que contrair. Então, nesse momento, eu me senti um pouco culpado por tudo aquilo, mesmo não sendo só responsabilidade minha, afinal ainda era uma criança, eu tinha 13 anos de idade e não tinha muita coisa que eu pudesse fazer, mas mesmo assim eu fui procurar trabalho. Naquela época não tinha como ser jovem aprendiz com 13 anos, acho que não sei se tem como ser hoje ainda com 13, acho que não tem como até hoje ser jovem aprendiz com 13 anos. Então, Geralmente é menor aprendiz aos 14, né? E aí a partir dos 16 vira o jovem aprendiz. isso. Então, aí eu não conseguia nem ser menor aprendiz. Então, eu
ganhar dinheiro era uma coisa, na minha visão, difícil, porque eu não tinha uma mentalidade aberta. Mas aí, por coincidência, minha mãe lembrou de um livro que uma irmã dela tinha ouvido, aliás, que ela tinha ouvido falar pela irmã dela durante a infância, que é O Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que a gente menciona em todas as palestras, todas as nossas apresentações, a E gente que fala nesse inclusive livro. a gente dá de presente, né? Nos nossos Inclusive, a gente projetos dá de escolares. presente. Exato. E, bom, por ter lembrado do livro, minha mãe decidiu pesquisar para saber mais sobre o livro, como é que era e tal. A gente foi no shopping um certo dia e o livro tava R$100. E, bom, acho que para a maioria das pessoas R$100 num livro até hoje é caro, né? E em 2020 era mais caro ainda mais para mim, para minha mãe, que não tinha essa condição de comprar um livro tão caro. Então minha mãe meio que desistiu, mas como a internet às vezes nos escuta, de tanto ela pesquisar, ela achou o livro na internet por um anúncio e o livro estava R$30. Aí ela decidiu comprar. No que ela comprou o livro, a gente leu junto. Eu sempre fui de ler, minha mãe também, mas a gente nunca tinha lido um livro juntos. E dessa vez foi a primeira vez que a gente leu um livro, nós dois ao mesmo tempo. Lendo esse livro, eu compreendi muitas coisas que eram mentira, que a gente vai falar talvez até algumas aqui durante o podcast. Mentiras que me falavam sobre o dinheiro, coisas que as pessoas acham, acreditam sobre o dinheiro e que a gente aprende isso, às vezes por professores, por familiares, às vezes por pessoas que convivem no nosso ambiente de trabalho. E eu, mesmo sendo criança, já tinha ouvido minha família, por exemplo, falar certas coisas muitas vezes. Então eu fui fazendo descobertas ao longo do livro, me interessei pelo tema de finanças e investimentos, que é o principal tema tratado no livro, descobri muita coisa e isso ativou uma curiosidade gigante. Nisso eu fui pesquisar mais, assistir canal no YouTube, ler outros livros que tinha para ler. E lá, mais ou menos para o final do ano de 2020, eu fiz o meu primeiro investimento e no início de 2021 eu compartilhei com o Aquiles o que eu estava fazendo. Então, nesse início aí a gente foi conversando. O Aquiles tem uma história muito legal de a primeira vez que eu contei para ele sobre investimentos, que ele vai contar aqui. E agora vamos dar sequência na história. É isso mesmo. Eu lembro até hoje que quando a gente estava voltando, eu acho que indo pro trabalho da tua mãe ou pra minha casa. Acho que ele tava indo pra tua casa. Pra minha casa. E beleza, daí a gente tava falando sobre algumas coisas variadas. E aí do nada o Arthur chega pra mim e fala: Cara, eu tô pesquisando mais sobre investimentos, eu tô adquirindo conhecimento sobre investimentos, que é algo que você pega o seu dinheiro, coloca ele num lugarzinho lá, né? E esse dinheiro, ele te retorna mais dinheiro. Esse dinheiro cresce. Esse dinheiro cresce, exatamente. E aí, eu fiz aquele olhinho, né? O olhinho do desconfiado. Deu, cara, que é isso, velho? Eu acho que ele tá mexendo com coisa errada. Eu acho que é alguma coisa muito errada aí. Aquele papo, né, de fazer grana com site, alguma coisa assim. Tigrinho. Tigrinho, não sei mais o que. Tem muitos métodos. Muitos métodos, exatamente. Coisa arada ali. E eu já pensei que era isso. Eu já achei que ele tava viajando. Mas aí depois ele foi me explicando melhor. Não, cara, pô, tu pega o teu dinheiro, tu empresta ele, faz isso aqui. Então é algo realmente autorizado, né? Algo legal. E aí a gente foi adquirindo conhecimento sobre isso. Eu lembro que o Arthur ele já estava estudando isso há um tempinho. E aí eu perguntava para ele, cara, como é que funciona a Bolsa de Valores? Como é que analisa uma ação? O que é uma ação? E não sei mais o que. E nisso a gente passou um tempão estudando. E nessa época até é algo engraçado, porque a minha mente, ela mudou de uma forma muito drástica. Porque o meu maior sonho naquela época, inclusive naquele momento que o Arthur me falou sobre investimentos, eu tava voltando do treino de futebol, porque o meu maior sonho era ser jogador de futebol. Porém, por algum motivo muito grande, assim, muito maior do que a minha vontade de ser jogador de futebol, aconteceu de eu me apaixonar à primeira vista pelo mercado de investimentos, pelo mercado de finanças pessoais, principalmente, depois que o Arthur me emprestou o livro Pai Rico, Pai Pobre, até porque esse livro foi o marco inicial, né? A gente fala que ele foi o marco inicial da A2A, tanto que eu e o Arthur, nós lemos ele, o Arthur leu primeiro, depois eu li, e a gente foi adquirindo muito conhecimento. E eu vou falar uma coisa pra você que tá vendo esse podcast, que um dos maiores professores nossos
foi o YouTube. O YouTube Verdade, é acho que uma... de qualquer um hoje em dia, eu acho. Nossa, o YouTube é assim, ó, se você... qualquer coisa que você quiser aprender, infelizmente, tanto pro mal quanto pro bem, o YouTube é uma grande, assim, ó, é uma das maiores bibliotecas, digamos assim, de vídeos e de ensinamentos, e qualquer coisa você pode aprender consumindo conteúdo no YouTube. Então ele foi um grande agente nesse nosso aprendizado, desde coisas muito profundas do mercado financeiro até coisas muito básicas. Então a gente começou a estudar demais, passamos um ano assim, estudando muito. E aí veio um insight, né, em mim, no Arthur, de, pô, cara, a gente tem tanto conhecimento. O Brasil, ele não é um país educado financeiramente, e os jovens, eles não têm acesso a isso. Então, por que a gente não começa a criar conteúdo sobre isso, né? Então, a gente criou, que foi o marco inicial de nós estarmos na educação, que foi a Status Investidor. Que a Status Investidor foi a nossa página no Instagram, que inclusive o Nicolas... Editei os Entrou primeiros desde vídeos. Exatamente. Desde essa O época. Nicolas vai contar um pouquinho depois, mas Essa época gloriosa. ele editou os primeiros vídeos da nossa página no Instagram. Inclusive, a gente não arquivou nenhuma das postagens. Então, se você quiser entrar lá no nosso Instagram, @2a.invest, você descer lá no final, Dá até medo, né? vai Nicolas? estar vai tá as primeiras lives, vai estar as primeiras postagens, porque o nosso foco com a Status Investidor era postar coisas assim para as pessoas repostarem nos status, por isso status. Mas enfim, depois não virou só fotos com frases, foi indo para lives, depois foi indo para vídeos, e aí a gente teve um estalo que era que a gente precisava mudar o nome, até porque existe uma empresa muito grande, que eu não vou citar aqui, até para não dar problema, que ela tem um nome muito parecido com o Status Investidor. E aí a gente viu que, pô, ela é muito grande, não tem como competir, então não tem como a gente colocar esse nome. E depois nós fomos procurar outros nomes, então a gente chegou em muitos nomes. A gente chegou em Green Invest, Green Ainda Invest, bem que a gente não escolheu um dos que a gente tava pensando. Um né, monte de coisa a gente pensou. E aí a mãe do Arthur, a Grazi, pensou, o nome do Arthur, do meu filho, é 2A. Não. Ixi. Fui contar a história e me perdi. O nome é 2A. O nome não é 2A, né? O nome do meu filho é Arthur. O cara entregou já. O nome do Aquiles, que é o sócio dele, é Aquiles. Então, por que eu não se junta os 2As, soma esses 2As e vira 2A? No primeiro momento, a gente pensou, cara, 2A, velho. Pior que a gente pensou que era muito ruim. 2A, cara, meu Deus, não vai vingar. Mas aí a gente não conseguia pensar em mais nada. Aí a gente pensou, cara, vai ser 2A. Não tem como, vai ter que ser 2A. E pior que o que eu tava pensando agora, que eles, tipo, na maioria das vezes quando a gente chega em algum lugar, assim, ou, sei lá, até pra uma reunião ou palestra, na maioria das vezes as pessoas não chegam a falar 2A Invest, vamos dizer assim. Mas sempre falam 2A. 2A. Ah, vocês conhecem os meninos da 2A? Exatamente. Não sei o quê. Quase sempre a galera pegou o nome, E virou sabe? um nome que pegou, exatamente isso. E, enfim, antes de se tornar 2A, nós já estávamos fazendo o nosso primeiro projeto escolar, que aconteceu no Energia, que é a escola que eu estudo. Já estávamos criando conteúdo, né, com vídeos e lives e tudo mais. E a partir do momento que a gente se tornou 2A, nós começamos a dar as nossas primeiras palestras em escolas públicas, em escolas particulares. Começamos a fazer os nossos primeiros podcasts, nossas primeiras entrevistas. Fizemos entrevista até em rádio, né, no horário da manhã. Exatamente. Para contar um pouquinho dessa história que a gente está contando agora para vocês e também algumas coisas que tem a ver com o nosso propósito. Porque, que nem eu falei, a gente viu que no início não tinha educação financeira, né? Para os jovens, principalmente. Isso a gente vai falar um pouquinho mais a fundo. E a gente viu que nós precisávamos agir de alguma forma. E aí nasceu a 2A, enfim, teve uma grande história também que aconteceu com a gente, que provavelmente você que deve estar vendo esse podcast agora, deve ter nos conhecido por esse evento, que foi o grande JJ Podcast que a gente participou. O primeiro podcast presencial do Brasil foi feito pelo Joel J e a gente participou desse podcast. Então aquilo ali a gente chama de estouro, né?
Foi como se A fosse gente o nosso teve dois estouro. feitos ao mesmo tempo. Né? Exatamente. E aí, enfim, essa foi a nossa história até aqui, né? Até o marco de hoje. E que hoje, até hoje, né? E vai perpetuar por muitos anos, vem mudando a vida e mudando a mentalidade de muitos jovens hoje, né? Eu acredito que é importante ressaltar também, antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo nos detalhes da história, que tem vários detalhes engraçados, legais, enfim. Acho que uma parte importante é que antes da 2A nascer, vamos dizer assim, a gente via pouquíssimos projetos nas escolas focados em ensinar educação financeira para os jovens. Nenhum, na verdade, né? Às vezes, Nenhum. na maioria das escolas, nenhum projeto, né? E quando tinha, não era focado em jovens. Porque o que que a gente fala, gente? Hoje a educação financeira vem se popularizando cada vez mais, só que ela não é uma coisa feita para o jovem. Não é. Até a escola padrão já não é uma coisa muito bem feita para o jovem, né? Quem dirá as aulas de educação financeira que a gente costuma ver dentro das escolas. Geralmente é feita por uma pessoa que não tem nem especialização na área. Pelo menos eu tive essa experiência, o Nicolas estudava comigo, o Nicolas sabe disso. A gente teve Geralmente aula. é um professor formado em matemática. Cara, exato, a gente teve aula com um cara formado em engenharia mecânica. Só pra você ter uma ideia, uma aula de educação financeira com um cara formado em engenharia mecânica não faz muito sentido, mas tudo bem, nada, nada contra ali, né? Acho que era um MVP da escola, vamos dizer assim. Então, basicamente foi um pouquinho complicado. E aí a gente, por perceber isso, viu, cara, não existe ninguém aparentemente no Brasil que já fez um projeto, um curso ensinando sobre finanças pessoais, sobre como organizar seu dinheiro, sobre como cuidar, como investir do dinheiro, só que de jovens para jovens, ou seja, um projeto em que o professor é o jovem, em que a dinâmica dentro da sala de aula é feita para impactar o jovem de uma forma diferente, a linguagem é jovem, e dentro disso a gente criou um dos maiores projetos da nossa vida, que é, eu acho que o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, acho que é um Exatamente. termo meio de lanchonete, mas carro-chefe é o nosso carro-chefe, que é o Roda de Finanças. E hoje, um produto que quem deu a principal ideia foi minha mãe, nós estávamos chegando na escola, eu e minha mãe, e ela falou, caramba, vocês já acumularam um certo conhecimento, como aqueles diz, sobre finanças, vocês já estão fazendo vídeo para internet, por que vocês não fazem um projeto nas escolas para falar de finanças? E aí, também foi um projeto que nos gerou muito reconhecimento, hoje já tem quase 200 alunos formados pelo Roda de Finanças, é tão doido pensar nisso, certificados, né, fora os alunos que a gente teve, então, no total, né. Então, para a gente começar aqui, acho que fazendo uma pergunta para o Nicolas, para a gente dar mais dinâmica para esse nosso papo, desde quando você começou, conta um pouco de o que te trouxe para a 2A, o que te fez entrar na 2A e o que você mais gosta em toda essa história que a gente contou, o que você mais gosta do que vem acontecendo e do que aconteceu até agora com a 2A. Tá, vamos começar pelo começo, né? É, nossa, há muito tempo atrás, quando eu era status investidor, eu filmava caminhão, que é um hobby meramente desconhecido, mas enfim, eu sempre gostei Era o de caminhão. Flogs, É, flogueiro. exatamente. E eu editava os vídeos pra minha página. E eu já conheci o Félix, ele já falava assim, né, sobre esse assunto do status investidor, que ele queria fazer vídeos assim e tal. Até que chegou um momento que ele conseguiu falar com a nossa escola e arranjou um estúdiozinho pra gravar. Até em casa ele também gravava de vez em quando. E ele me pediu pra editar. Só que assim, eu nunca tinha editado pra YouTube, nada, eu só editava caminhão, assim, então, tipo, foi algo assim muito diferente do que eu tava acostumado, né? Mas como eu gostava muito do Félix e, sei lá, alguma coisa falou que era pra eu fazer, eu fui lá e tentei. E deu certo até, assim, os primeiros vídeos, assim, é aquela coisa, né? É aquela coisa, né? Era meramente vergonhoso, né? Mas foi bom, tipo, ter esse reconhecimento do Félix, saber quanto que ele confia em mim, assim, de até hoje já vi muita gente que entrou, saiu da 2A. Então é sempre bom ter esse conhecimento do Félix, do Aquiles também, né? E com eles eu aprendi muito, né? Principalmente na edição, que é a minha parte. E como o Aquiles falou também, o YouTube me ajudou muito, mesmo até porque tem muita coisa gratuita no YouTube, coisa que tem curso assim que tu não aprende. Então o YouTube me ajudou muito também, vocês dois me ajudaram muito. O Vitor também, que bem provavelmente vai assistir este podcast depois. A gente troca uma ideia de vez em quando para falar sobre edição, enfim.
Qualquer outra pergunta. Não, o que eu tinha perguntado era, além de como você tinha começado, qual é a principal parte que você mais gosta na história da 2A? E, assim, gente, só pra fazer uma observação, eu sou o Félix, tá? É porque a galera nos conhece como Arthur, Acostumado a já. galera me conhece como Arthur e conhece o Aquiles como Aquiles, só que eu sou o Félix. O Nicolas sempre, desde criança, Exatamente. sempre me chamou de Félix, então só pra deixar essa especificação aí. Tá, falando assim do que eu mais gosto, é vocês. Não, meu o cara é Deus. muito Tô fofo, meio envergonhado, velho. gente, meu Ah. primeiro podcast. É, A energia de vocês, assim, tipo, vocês já teve muitos, como a vida, né? Sempre tem altos e baixos, né? Mas sempre vocês apoiaram nós sempre se apoiamos, assim. Já tivemos discussão, qualquer lugar tem, mas a gente sempre seguiu firme, se concentrar no objetivo de mudar o mundo e a educação financeira nas escolas do Brasil, né? Então, eu gosto muito de vocês. Não, que isso, o cara falou bonito, velho. que isso, louco. Nicolas. E, pô, o Nicolas nos traz um grande aprendizado aqui, que é o começar. A gente chama isso do mínimo passo viável, né? O MPV. Pode ser o MVP, o mínimo produto viável, quando isso é para o empreendedorismo, ou o MPV, o mínimo passo viável. Porque a gente não começou como 2A. A gente começou como status investidor com uns conteúdos bem assim, ó. Comparado ao que a gente faz hoje, uns conteúdos bem iniciantes, bem amadores mesmo. E até hoje a gente tem muito a melhorar. E quando a gente se vê daqui a 2, 3 anos, a gente vai ver que, cara, em 2024, meu, a gente fazer uns conteúdos tão amadores. Isso Então, é bem doido. isso é sempre uma constante evolução. E você não pode ficar preocupado em começar perfeito. A gente não começou perfeito. O Nicolas, ele tá se desafiando, inclusive, hoje. Né? O primeiro podcast, o Nicolas, a gente tá treinando ele, inclusive, até pra ser um palestrante. Ó, imagina. Imagina, cara. O cara lança uma dessa na mesa. O Nicolas tá desenvolvendo muito essa parte de comunicação, cara. Inclusive, parabéns, porque tu é um cara também que tá sempre se desafiando. Tu se desafiou na primeira vez pra editar vídeos diferentes pra gente. Então, é sempre um crescimento que você sempre vai ter, né? A gente nunca vai começar perfeito, a gente nunca vai começar de forma que tudo vá dar certo. É sempre tem o mínimo passo viável e depois isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Excelente, boa. Excelente. Verdade. Então- Baita insight aí que você trouxe agora. Não, é sério mesmo. Então, a 2A foi puramente isso, né, cara? Com o Roda de Finanças. O Roda de Finanças a gente começou, que foi o projeto que o Arthur falou, a gente começou com 15 aulas. Depois a gente viu que, cara, 15 aulas não engaja, meu. A gente falava de investimento internacional, um monte de coisa maçante. Isso não ia engajar a galera aí até o final, porque era uma coisa que eles nunca tiveram contato. Como que eles iam ir tão aprofundado em um projeto só? Aí a gente diminuiu para 10 aulas, que era a gente separava entre teoria e prática. Só que aí a gente viu que, cara, não tem por que a gente separar entre teoria e prática. Uma aula para teoria, uma aula para prática. A gente tem que fazer isso tudo de uma vez só. Mostrar dinâmicas, mostrar como que eles podem aplicar isso na vida real. E aí a gente chegou no Roda de Finanças, que é hoje, com 6 aulas. Então esse projeto de hoje, ele tem praticamente 35% a 40% no máximo da duração que teve o nosso primeiro projeto. Então a gente não chegou no projeto que é hoje na primeira vez que a gente deu as aulas. Nossa, é muito verdade, cara. Então isso serve pra qualquer coisa da vida, né? Verdade. E a gente, como aqui ele estava dizendo, acho que é até um estímulo para qualquer pessoa que vai começar um negócio agora, que é não tentar começar perfeito e também não se importar com o que as outras pessoas falam, né? Uma pergunta que eu também queria te fazer, aproveitando esse gancho aí, é se ao longo desse tempo que você esteve com a gente, principalmente acho que no início, né? Como teve para mim e pro Aquiles, talvez chegaram a vir pessoas criticar ou tentar, tipo, zoar, assim, de qualquer forma o teu trabalho. Como foi esse tipo de experiência? Não precisa falar quem foi, obviamente, mas como que era essa questão pra você? Assim, da parte da família, né, principalmente meu pai e minha mãe principalmente, né, ela sempre me apoiou, né, porque ela já conheceu o Félix também, confiava no Félix, igual eu confio, né, e, assim, pela parte da família foi bem legal, assim, sempre me apoiaram, principalmente na parte de edição de vídeo, de comprar curso, enfim, mas na escola, assim, sempre tinha algum outro, que eu comecei filmando caminhoneiro, ficava zoando, assim, mas, tipo, nunca dei bola, né, porque
quando tu gosta de uma coisa, eu acho que, tipo, tu não se importa com o que os outros fazem, tu quer fazer o teu pra realizar teu sonho. Então, assim, sempre tinha vai lá editar aqueles videozinhos, né? Que até eu acho ruim, né? Porque, como vocês falaram, não dá pra começar perfeito, né? Não, mas não tem nada a ver, cara. Não, Eu- eu- sempre tem esse povo que critica. É verdade. Cara, e até outra pergunta que eu queria te fazer é sobre. É uma pergunta que talvez tu possa pensar um pouquinho. Mas, cara, de tudo isso, assim, ó, status investidor, até quando se tornou 2A, até hoje, porque tu tá há muito tempo com a gente. Assim, ó, pra quem não. Galera, sinceramente, o Nicolas foi o primeiro o colaborador primeiro da dos 2A. primeiros, cara. Foi o primeiro colaborador da 2A. Depois entraram assim, ó, mais umas. Opa. Depois entraram mais ou menos umas 10 pessoas, eu acho, né? Chegou quase isso. Acho cara. que até hoje, por aí, já. até hoje, umas 10 pessoas mais ou menos. Hoje a gente tá em 5. E o Nicolas viu todas essas pessoas, inclusive as atuais, né? Que é o Leones e o Vitor, fora o Nicolas. Poucos aguentam a pressão. É, poucos, cara. Porque pensa o propósito que a gente tem. O nosso propósito ele é muito grande, ele é muito gigante. Então, realmente, tem que ter, que nem o meu pai fala, né? Tem que ter culhão. Então, cara, eu queria te perguntar, de todo esse processo, desde quando tu entrou até hoje, qual que foi, assim, pode ser alguma situação, pode ser alguma coisa que tu viu, assim, que marcou na tua vida, qual foi o maior aprendizado que tu teve com a gente? Tá, vou pensar um pouquinho, que essa é uma boa pergunta. Beleza. Acho que talvez seja alguma coisa relacionada ao que você falou, do que você mais se desenvolveu, aprendendo, estudando. Ou talvez até algum insight, assim, que nem, por exemplo, um grande insight que as pessoas... Um insight mesmo que eu dei agora, do mínimo passo viável. Isso pode ser uma coisa que as pessoas aprendem na empresa ou até parte de conhecimento técnico mesmo. Queria muito saber disso. Pode repetir a pergunta que olha, Principal aprendizado. Principal Principal aprendizado. aprendizado, não desistir. Assim, eu acho que foi uma coisa que representa muito a 2A, Estados Investidor também, porque a gente fazia ali Estados Investidor, fazia os videozinhos numa pegada tentando, tipo, motivacional, assim, só que, tipo, não era o nosso propósito, tanto que mudou. Então, tipo, nessa transição, nessa mudança, tipo, quase acabou, quase que não ia ter mais nada, mas daí veio a Grazi, como falou, deu a ideia da 2A. No começo eu também não tinha entendido muito, porque tinha mudado de nome ali, mas depois o Félix explicou ali certinho, gostei da ideia. Achei, assim, algo revolucionário de verdade, como é os projetos, a 2A. Então, assim, eu acho que também já teve muitos altos e baixos, como eu disse antes, na saída das pessoas, na entrada, tentando sempre buscar um novo conteúdo ali, às vezes não dava certo, às vezes dava. Até no corte que viralizou, Nossa, foi um aquilo ali corte foi assim histórico, né? totalmente não planejado, quase que não saiu nada ainda. O vídeo foi postado 9 horas da noite, então tipo, se a gente só tivesse largado mão, pensa quanta gente que ia afetar, quantos alunos que não sabiam aplicar o dinheiro, quantas pessoas que não ia ter mínima ideia do que fazer com o dinheiro. Então, assim, eu acho que não desistir é a parte mais importante, assim, um insight que eu levo pra vida. A Cara, que legal. resiliência, né, cara? Com certeza. Isso, né, na pirâmide da mentalidade, que eu até trago às vezes para as minhas palestras de empreendedorismo, o propósito ele é o topo, né? Antes de crenças, antes de valores, antes de habilidades, de comportamentos de ambiente, de tudo que você está inserido, o topo sempre é o propósito. Então ele está inclusive até acima da sua identidade. O seu propósito ele está acima de quem você é. Você descobre quem você é e esse quem você é, ele tá atrelado ao seu propósito. Então, quando tu falou sobre nunca desistir, isso só foi possível, né? Nós não desistirmos quanto às dificuldades, nós não desistirmos quanto a, enfim, a as pessoas estarem nos criticando, é porque a gente tem um propósito muito grande, galera. Não nos levem a mal, mas a gente tem um propósito gigante e a gente vai atingir esse propósito. E hoje mesmo, trazendo para uma situação do dia a dia, com isso que ele estava falando, e a gente já vai emendando no que a gente tem para falar,
Eu tava com um amigo, assim, não é bem um amigo, assim, mas mais um conhecido ali, um colega de sala e tal. A gente tava batendo um papo, tudo mais, e aí daqui a pouco, eu lembro que eu até anotei isso aqui, a gente tava conversando e eu peguei, falei com ele, tipo, cara, por que que você parou de fazer o que você tava fazendo? Ele é um menino que trabalhava com digital, assim, ele vendia PLR, não sei se a galera sabe o que que é PLR, mas resumindo, é um produto traduzido do inglês pro português, por exemplo, um livro, um e-book, assim, que é traduzido do inglês pro português e é vendido aqui no Brasil, né? Mais ou menos isso, resumindo de forma bem crua. Ele vendia PLR, vendia outros produtos, tinha uma loja digital, e ele parou tudo, simplesmente parou tudo e eu tava falando com ele, cara, putz, mas você não devia parar. Ele tava até dizendo, teve uma vez que ele teve um retorno sobre o investimento dele de 9% em 2 meses. Investindo ali num tipo de produto que ele tava vendendo. Então eu falei, cara, mas por que que você parou? Aí ele falou, meio que pelo ambiente que eu convivia, acabou que a maioria das pessoas que eu conhecia foram para um lado errado do âmbito que eu estava fazendo. Então, muitos amigos acabaram começando a vender coisas que não iam, vamos dizer assim, agregar nada, na vida dos outros, para não ser um pouco mais indelicado. E, é, e no final das contas ele parou, muito pelo ambiente de amigos que ele estava. E a reflexão que eu pensei com ele, assim, é que depois disso ele veio me dizer, cara, hoje pra mim, assim, o que vale é eu fazer minha faculdade de medicina, passar, virar doutor e ganhar um salário ali bom. Ou seja, a maioria das pessoas, elas passam por uma frustração, às vezes, na vida, seja por qual for o motivo, e elas decidem por conta própria, seja pelo que elas ouvem da maioria das pessoas ou por frustrações pessoais, que elas vão seguir um caminho específico na vida que é de terminar a escola, completar uma faculdade, é, trabalhar numa empresa que vai garantir um salário seguro para ela todos os meses. E o que eu, Aquiles, o Nicolas, a gente vive discutindo é que a maioria das vezes isso talvez primeiro que não seja o melhor caminho, tendo as condições, pensando nas condições econômicas que vive o país hoje, né? Se for ver todo o INSS, como que funciona, pô, na maioria das vezes na ponta do lápis não faz sentido para quem quer ter uma vida muito próspera seguir um caminho como esse, né? E eu falando com ele, ele pegou e me perguntou, cara, mas tá, que tipo de vida você ia gostar de ter? Tipo, faturar centenas de milhares de reais por mês? Aí eu virei pra ele, comecei a rir, eu falei, milhares, cara? Milhões. Aí ele pegou e falou, tu é louco, não sei o quê. Aí eu falei, cara, mas é uma opinião dele. Ele falou, tá, mas por quê? Você quer faturar milhões pra ter uma casa boa e um carro bom? Aí eu peguei e falei, não, cara, não é porque eu quero ter uma casa boa e um carro bom. É porque onde eu cheguei até agora, tudo que eu construí, eu tenho plena consciência de que não só pelo que eu vou fazer, mas é uma consequência do propósito que eu criei ao longo de todo esse tempo, que no futuro a 2A vai se tornar um negócio de milhões. Eu tenho Exatamente. certeza. E inclusive isso é uma coisa que quando as pessoas, isso é uma coisa que eu vi no podcast, né, do Bruno Perini e que eu internalizei isso pra mim. Quando as pessoas, o Bruno falou, né, que quando as pessoas perguntam o sonho dele, ele fala, cara, o meu sonho é ser bilionário. E aí aí as pessoas falam, nossa, cara, como tu é ganancioso, né? Meu Deus, querer ser bilionário, nossa, quanta ganância nesse coração aí. Mas, e aí ele fala, não, não é pelo dinheiro, cara. É só você olhar todos os bilionários que existem hoje. É só você olhar o que que essas pessoas agregaram pro mundo. Então eu quero ser bilionário porque eu tenho certeza que se eu atingir o meu bilhão, se eu tiver bilhões na conta, é porque o meu propósito, ele foi tão grande e eu atingi isso tão bem e eu transformei a vida de tantas pessoas que a consequência do dinheiro foi muito grande. Exatamente, é o que eu falei pra ele hoje. E, tipo assim, hoje a gente pode até, por exemplo, mesmo tendo começado há pouco tempo, né? Meio óbvio que a gente ainda não se tornou um negócio de milhões por mês, né? Mas estamos caminhando, lutando, batalhando todos os dias para, em algum momento da nossa história, chegar nesse patamar, nesse objetivo. E como aqui ele estava falando, eu acho que o principal objetivo é
pensar em quantas pessoas a gente já impactou até o momento de agora. A gente tem um número na nossa bio, mas eu acho, cara, se for fazer as contas, passa bastante disso. A gente coloca na nossa bio que a gente já teve mais de 2.000 alunos. Mas, cara, isso foi o que a gente conseguiu contar. Agora imagina, todos esses 2.000 alunos chegando no pai, na mãe, no tio, no primo, no amigo, para falar sobre o que aprendeu na escola. Faz a conta, Fora multiplica esses 2.000 por 100, cara. Fora os pais, né? Que a gente não contou os pais que participam do nosso projeto. Exato, os pais que participam dos nossos projetos. Então, acho que tem essa questão. E, bom, bora falar um pouco sobre um tema um pouco mais polêmico, sobre esse lance da educação financeira. A gente sempre vive discutindo, porque é algo meio absurdo pensar que no Brasil, que, porra, é um país que a gente tem mais de 500 anos de história e a gente ainda não tem educação financeira nas escolas. Caramba, é bem paradoxal imaginar que qualquer profissão que você siga na sua vida, você vai precisar ter educação financeira. Independente do que você queira fazer, desde, sei lá, um pedreiro, ou secretário até um executivo de uma grande empresa. Se você não souber cuidar do seu dinheiro, você não vai prosperar financeiramente. Tanto é que esses dias, eu e o Aquiles, acho que a gente estava assistindo uma palestra, se eu não me engano, Aquiles. E um cara falou que ele atendia, era focado em atender médicos que não tinham conseguido prosperar. Eu não sei se eu tava sozinho ou tava com você, mas eu ouvi a história de um cara que a especialidade dele era ajudar médicos que ganhavam mais de 50 mil por mês e estavam endividados. Imagina tu ganhar 50 pau por mês e gastar 50 mil por mês, ou mais do que isso. É uma situação muito louca. Isso foi se ramificando, né? Porque eu não lembro muito bem esse caso do médico, mas eu lembro que a gente estava num treinamento lá em São Paulo de inteligência emocional e eu conheci um casal. Eu e o Arthur, nós conhecemos um casal, não lembro se tu chegou a conversar com eles, que a mulher, o homem era personal trainer e a mulher, ela trabalhava com planejamento financeiro para dentistas. Ah, eu lembro disso. Então é uma coisa ramificada e que a gente começa a entrar em uma coisa que se chama. Se chama não, né? Mas a gente começa a entrar em uma coisa que é, por exemplo, quando a gente fala sobre empreendedorismo nas escolas, a gente está selecionando aquelas pessoas que querem ter uma empresa, que querem trabalhar por conta, e a gente não está atingindo todos os jovens. Até porque tem jovens que têm, às vezes, estão satisfeitos em trabalhar para os outros. A gente faz o nosso trabalho de despertar a mentalidade em quem realmente quer. Porém, o dinheiro não tem escapatória. O dinheiro, todo mundo lida com dinheiro hoje, todo mundo vai lidar com dinheiro no futuro, nem que seja dinheiro digital, nem que seja dinheiro físico. Todo mundo tem que lidar com dinheiro. Todo mundo. O dinheiro é que faz a humanidade rodar praticamente. Então, por isso que a gente começou com a educação financeira e até hoje a gente se porta principalmente como educação financeira e investimentos, porque todo ser humano vai precisar disso. Que nem o Arthur falou, se você quiser escolher trabalhar como um médico, se você quiser criar o seu próprio consultório sendo um empreendedor ou trabalhar para outro empreendedor que é médico, você vai precisar lidar com o dinheiro. E, bom, isso é uma coisa que a gente fala também, que, por exemplo, tu falou um pouquinho do INSS, né? Tem um caminho que o sistema fala pra gente seguir, né? Querendo ou não, ele fala de forma implícita, só que é realmente o que ele quer que você siga, que é você fazer uma escola, entrar numa faculdade, entrar em um bom emprego e depois se aposentar pelo INSS. E tudo bem, esse caminho ele não tá errado. A gente sabe que ele não tá errado, querendo ou não. Porém, a gente tem um grande problema no final desse processo, que é o INSS. Porque nós temos um fenômeno hoje que está acontecendo no mundo que se chama o estreitamento da base da pirâmide etária. Tem cada vez menos pessoas nascendo, cada vez menos as mulheres, os casais querem ter filhos. Então, antigamente, você que deve estar vendo esse podcast, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, tinha mais de 5 irmãos, com certeza. Principalmente o seu tataravô, né? Minha avó tem 14. O meu avô tem 9 irmãos, cara. Então, assim, eu tenho 2. O Arthur não tem nenhum Eu irmão. não tenho. Tu tem alguém na tua família que teve, tipo, um número absurdo de irmãos, assim? Não, minha avó teve 5.
Sim. É, a avó teve Um 5. número Provavelmente bastante, teu né? bisavô, tu não Ah, lembra? Teu não bisavó cheguei a conhecer, não mas chegou a conhecer. tinha Cara, um númerozinho legal aí. então, eu Não tinha conheci. televisão, né, galera? Meu, É, eu conheci. Não, essa é sacanagem. Eu conheci um cara da minha sala de aula que a mulher, acho que era bisa, sei lá o que era, o vó. Meu, a avó do cara, vamos colocar a avó, eu não lembro muito bem. A avó do cara tinha 29 irmãos. Nossa senhora. Cara, 29 irmãos. Meu Deus, Aí, cara. não, aí eu fiz um cálculo, né? Um cálculo a fins de risada que eu peguei. Tá, 29, né? Vamos Meu colocar 30 filhos, porque se a mulher tinha 29 irmãos, eram 30 filhos. Digamos que esses filhos, eles vieram todos separados. Então não teve trigêmeos, não teve gêmeos, não teve nada. Você multiplica isso por 9 9 meses. meses. Cara, são 270 meses grávido, cara. Grávida, né? Grávido não tem como. Grávida. Aí divide isso por 12. 22 anos e meio grávida, cara. Olha isso, Nossa meu. Senhora, Meu Deus, cara. Aí, cara, a gente 22 fica anos. pensando, meu Deus, imagina se a primeira gravidez dessa A mulher mulher foi vivia com com, 16. a mulher vivia com o bebê na barriga, né? Não tinha outra realidade. Era o estilo na de minha vida, era o lifestyle, cara. Era o lifestyle. Era o lifestyle, Claro, meu. o lifestyle dos Não, guris, não, né? era o lifestyle Não ser tinha ter filho, pô. E isso, infelizmente, Meu tá- signo é a gravidez. Isso, infelizmente, tá piorando de uns tempos pra cá. Então, por exemplo, eu tenho 2 irmãos, o Arthur tem nenhum, tu tem um irmão. Os nossos avós, nossos tataravós, bisavós tinham muito mais do que isso. E esse número só tende a diminuir no futuro. Obviamente, tem poucas pessoas que querem realmente ter filhos. Eu, por exemplo, eu e o Arthur, eu quero ter 4 filhos, o Arthur também pensa em ter 4 filhos, mas se a gente for numa sala de aula hoje, a gente e perguntar quem aqui quer ter filho, cara, isso foi um experimento que inclusive um professor meu Já fizeram na minha sala também. fez na minha sala, cara, pouquíssimas pessoas. Muita gente, meu Deus me livre ter filho. E, pô, Olha, o cara na adolescência tem essa visão já, né, pois cara? é, cara. De não quero ter filho. Então, e hoje, o que é o INSS? É a aposentadoria, você se aposentar. E o que sustenta o INSS? Ou seja, os aposentados, os velhinhos que a gente fala, né? É a galera que tá trabalhando. É a galera nova. Então, o que tá acontecendo? Antes, a pirâmide era assim. E a base da pirâmide eram as pessoas novas que estavam trabalhando. Hoje a pirâmide tá assim. E daqui a pouco ela vai começar a ficar assim. Ela vai começar a estreitar a base de um jeito que o INSS vai quebrar. Então, Não precisa nem chegar a estreitar, né? Se ela ficar retinha, já aí quebrou, já já. acabou. Então, você tem que colocar na sua cabeça também que o INSS ele é exatamente a sigla é para dizer que isso nunca será suficiente. Então, você precisa começar a investir, você precisa começar a ter o seu dinheiro para ser um complemento, porque a gente não tem como a gente fugir do INSS, né? A gente vai ter o INSS se isso não quebrar, né, de alguma forma, que é o futuro, que é o que tende a quebrar, e mais um complemento principal que é o patrimônio do seu investimento, que é o que a gente incentiva os jovens hoje a fazer, né? E que fique claro também, né? Pra galera que tá assistindo, a galera mais velha principalmente, não se assustar e não se desesperar e nem vir até xingar nos comentários. O que esses moleques estão falando? Gente, já faz mais de 4 anos que eu e o Aquiles estamos estudando sobre o mercado financeiro. Para ser mais preciso, 4 anos e 8 meses. Já fazem quase 5 anos que a gente estuda sobre o mercado financeiro. A gente tem contato com muitas pessoas que são referência nessa área. Então, a maioria dos nossos amigos hoje estão se tornando pessoas mais velhas. Isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, né? Mas a gente tá acabando conhecendo mais pessoas e ficando mais amigo de pessoas mais velhas, e a gente conversa isso diariamente com especialistas. Então, fica cada vez mais claro que seguir o caminho de vida padrão projetado por o cidadão brasileiro não é mais uma opção nos dias atuais. Então, bom. E a escola, inclusive, ela é o que a gente falou, né? Ela forma você para seguir esse caminho. Então, você pode seguir esse caminho, mas tem que ter um complemento, né? Tem que ter um plus ali pra no fim não se ferrar, digamos assim. Exato. Bom, Nicolas, agora eu queria fazer mais uma pergunta pra você. Eu acho que também essa pergunta vai pro Aquiles e tal, pra todos nós dar um tipo de resposta.
Quando a gente começou a empreender, e até hoje, né, empreender é um risco, né? Até porque, se você for parar para pensar, sem muitas delongas, mas o que justifica o empresário ter lucro é simplesmente o risco que o cara corre, né? Ou seja, qual o sentido do lucro no final das contas? Hoje, muitas pessoas aí, é, não vou querer falar nenhum tipo de exemplo, mas muitas pessoas criticam o lucro, criticam o capitalismo como algo horrível, como algo criminoso, mas no final das contas, o empresário que decide criar um produto, um serviço, ele só tem que ter lucro por quê? Primeiro, para a própria sobrevivência financeira, e segundo, porque o cara tá correndo um risco. Pô, se eu vou lá e compro qualquer chocolate para vender na rua, eu não vou vender pelo preço que eu comprei, porque seria uma burrice eu passar o trabalho de ir vender um negócio para vender pelo mesmo valor que eu comprei, eu ia recuperar o mesmo valor, ia ficar no 0 a 0, não ia fazer sentido. E ao mesmo tempo que, ao comprar um chocolate no mercado para vender na rua, por exemplo, eu não tenho certeza se ele vai vender. Ou seja, é um risco que eu estou assumindo comprar o chocolate com o intuito de vender. Por isso que existe o lucro. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? A 2A, desde o início do negócio até hoje, teve que assumir muitos riscos. Nós tivemos que assumir muitos riscos. E com o conhecimento que a gente acumulou até agora, nesses últimos 3 anos de empresa, a gente podia tranquilamente estar trabalhando para uma empresa boa, sim, como talvez jovem aprendiz, menor aprendiz, e a gente ia ganhar um salário estável que a gente não ia se preocupar com nada. Vocês concordam com isso? A gente não ia ter tanta preocupação quanto a gente tem hoje, não ia passar tanto estresse, não ia passar tanto perrengue se a gente decidisse só trabalhar para uma outra empresa qualquer. E eu não duvido que a gente ia conseguir um emprego hoje, com a bagagem que a gente ia conseguir um excelente emprego. Mas, parando para pensar aqui, por que você decidiu, desde o começo da 2A, correr o risco de empreender junto com a gente e não simplesmente ir trabalhar com qualquer outra coisa para ganhar uma renda fixa mensal, que seja, ia ter certeza que você, vou trabalhar, vou fazer tantas horas por dia trabalhando, tendo uma jornada fixa e ganhando todo mês ali um salário. Por que você não aceitou e você preferiu tomar risco? Eu decidi, principalmente, começar com vocês, né? Porque eu não quero seguir esse caminho de, tipo, ter que estar todo dia trabalhar pra ganhar um salário ali que tu sabe que vai dar pra pagar as contas e nada mais. Ter essa sensação de, tipo, tu fazer ali, trabalhar em casa, né? Como pode ser o meu caso, trabalhar em casa ali, ter um salário bom, não ter que depender de chefe, bem dizer. Tu é o teu patrão, assim, tipo, é uma sensação muito boa, assim. Tu não ter que tá ali como a rotina dos ratos, né? Corrida dos ratos atrás do dinheiro. Poder fazer algo diferente ainda, principalmente com algo de boas pessoas, assim, uma sensação muito libertadora, assim. Inclusive, eu acho que tem muita gente que queria fazer isso, mas tem medo de começar. Exato. Poxa, é verdade. Né? Falou a verdade. E eu acho até que isso que você tá falando, eu lembro que, para quem não sabe, gente, a maioria, na verdade, a gente só tem uma pessoa hoje que não chegou a ser nosso aluno, que passou pela nossa equipe, né? Que é o Vitor, por ele ser de outro estado. Mas também teve que fazer por merecer para entrar na 2A. Inclusive, ele veio até aqui em Balneário, Veio né? Pra até nos aqui em servir. O Balneário. cara, sinceramente, o Vitor, ele nos ajudou muito. Ele é um cara de ouro. E para quem não, até pra quem não sabe a história, né? O Vitor, ele me chamou no Instagram falando, cara, meu Deus, o propósito de vocês é muito massa. Ele viu o nosso corte no JJ Podcast, me mandou uma mensagem, né, no meu direct. Cara, o propósito de vocês é muito massa e não sei mais o que e tal, tal, tal. Daí eu falei, cara... e aí ele falando que queria servir, né? E essa palavra mexeu muito comigo. Porque o Arthur falou isso lá no JJ Podcast, né? Que a gente precisa servir as pessoas. Aí quando ele falou, cara, eu quero servir. Aí eu falei, cara, que legal. Beleza, vamos marcar uma reunião então. E ele acabou entrando pro time. E ele veio pra cá, nos ajudou muito, né? No evento Jovens de Sucesso, que foi um sucesso. Então, falando paralelamente aqui sobre o Vitor. Verdade. Bom, bom, como eu ia dizendo, eu acredito que isso que você falou, o Nicolas, para quem não sabe, né, como eu ia dizendo, ele foi o nosso aluno dentro do nosso curso na escola, 3 vezes. E, bom, em quase todas as turmas que a gente fez na escola, né, você Praticamente. foi, você foi nosso aluno. E, cara,
o Nicolas aprendeu esse conceito da roda dos ratos, que é um conceito que quem fala é o Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre. E esse conceito, ele, infelizmente, é algo que a maioria das pessoas hoje no Brasil sofre, né? Tem certeza disso. Isso é dado, isso é número. Tem até como a gente saber quantas pessoas passam por essa situação hoje. E a roda dos ratos é basicamente um rato, um hamster, né? Como acho que as pessoas devem conhecer. Quando vai ali naquela rodinha, naquele brinquedinho, ele fica caminhando, 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 ele vai correndo, só que ele nunca sai do lugar. E essa é a realidade da maioria das pessoas hoje no Brasil. Você ganha um salário fixo, trabalha todo mês, só que você só dá conta de pagar as contas. E aí você fica num ciclo geralmente infinito, que você aproveita a sua vida muito pouco, só trabalha para pagar suas contas, não investe, não constrói um patrimônio, não deixa herança, não viaja, não tem um lazer frequente com a família. É a realidade da maioria das pessoas. E isso porque, grande parte das vezes, como o Aquiles falou, o INSS, principalmente para quem trabalha em empresa, né? Para quem trabalha para o governo, geralmente ele vem o valor que a pessoa sempre ganhou ao longo da vida, né? E mais alguns benefícios. Então, até não é tão ruim, vamos dizer assim. Não chega a ser uma vida de milhões, como a gente sabe, mas é uma vida mais estável realmente. Agora, para uma pessoa que trabalha a vida inteira numa empresa, que quando sai do emprego ela passa a ganhar de INSS depois de se aposentar, pô, praticamente metade do salário, cara, imagina você construir um estilo de vida, construir uma família, e aí na hora de você se aposentar, você saber que tudo que você tá ganhando ali mensalmente vai ficar na metade. O que vocês fariam se acontecesse isso com vocês? Tipo assim, você trabalha numa empresa, ganha a vida toda, sei lá, 10 mil. Aí depois que você já construiu tudo, você quer se aposentar pra relaxar e você sabe que você só vai ganhar 5 mil por mês. Assim, ainda tu deu um bom exemplo de uma pessoa que recebe 10 mil, né? Mas, sei lá, pensa alguém que recebe um pouco mais ali, dois salários mínimos ali. E, Nossa, cara, se tu imagina. for ver, não é, até se manter igual é ruim. Porque, Até se manter porque igual é ruim. esse dinheiro começa a ser corroído pela inflação. Então, digamos que você se aposentou com 65. Você vai viver mais 20 anos. Cara, nesses 20 anos a inflação vai comer o dinheiro, você vai ficar ganhando a mesma coisa se isso não for corrigido. Se for corrigido pela inflação, aí tudo bem, daí realmente vai ser a mesma coisa, mas se continuar o mesmo valor desde a sua aposentadoria, já é muito ruim também. Porque você vai começar a perder o poder de compra enquanto os anos vão passando. Então, no fim, vai ficar praticamente a mesma coisa, né? Então, eu acho que o que a gente chega à conclusão, uma das conclusões que a gente tira dessa nossa conversa é que a gente começou a empreender e começou a tomar risco principalmente por alguns motivos. Primeiro, inconformismo. Eu até anotei isso aqui no roteiro. O que é o inconformismo? A pessoa só não está satisfeita, né? Então, cara, como o Nicolas falou, eu vi os meus pais vivendo uma vida relativamente tranquila, mas que não era aquela coisa que eu queria, vamos dizer assim. Na maioria das vezes só dava para pagar as contas. E isso é uma situação triste. Eu vivi isso, Aquiles viveu isso. Às vezes as pessoas devem assistir a gente pensar que a gente veio de famílias milionárias, né, cara? Eu tenho certeza que muita gente deve pensar isso, cara. E ninguém E nunca nenhum nem de viu nós, o que meu. a gente já viveu, né? Nenhum de nós veio de uma família privilegiada financeiramente. E então, o que a gente entende é que a gente viu a realidade dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa família, em sua maioria, não se conformou com aquilo, teve grandes sonhos e com essa ambição, com essa fome de vencer, de viver algo diferente, decidiu se arriscar. E aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para vocês, uma pergunta que eu separei para todo mundo aqui, eu posso falar o meu também particularmente. Qual é hoje uma ambição, duas ambições de vocês, tá? Uma ambição material, tipo assim, cara, uma coisa que eu quero, meu, juntar a vida inteira pra ter essa parada material aqui, algo material, físico. E, em segundo lugar, uma ambição de propósito mesmo, tipo uma ambição que, cara, não é um negócio que dá pra tocar, é alguma coisa que você vai fazer para pro mundo, algum legado que você vai deixar. Quem quiser começar e lancei a pergunta na roda. Quer começar, Aquiles? Não, vamos ver se alguém toma a frente aí. É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Cara,
Acho que vamos fazer uma Um dinâmica pedra, assim, papel, ó. tesoura, um pedra, papel, Não, tesoura. não, não. Primeiro, vamos fazer 2 ou 1, mas primeiro vamos falar... Não, vamos fazer 2 ou 1, então. 2 ou 2 1. ou 1. Só Discordar. Na minha Só cidade... se vê em podcast jovem. na minha cidade é discordar. Quem perder começa? Quem perder, começa. Fechou. Quem sair primeiro, Quem for começa. diferente começa, no caso, né? Então. Tá, bora. Discordar. Vocês falam 2 ou 1, né? Nossa, não Tá. inventa, meu. Vai. 2 2 ou 1. É tu. Nossa, velho, não acredito, cara. Eu fiz a pergunta, eu vou ter que começar. Não é injusto isso. Vai. Bom, vamos lá. Eu acho que um dos grandes sonhos materiais que eu tenho, assim, algo que eu quero conquistar muito, é uma casa pra minha mãe. Vocês sabem que a minha mãe sempre foi a maior incentivadora desse projeto que a gente criou aqui. A minha mãe, os pais do Aquiles, os pais do Nicolas também. Eu acho que os nossos pais, no geral, são os que mais incentivam, né? Não tem mais ninguém que incentiva tanto assim, além da nossa própria família. Graças a Deus a gente sempre teve esse apoio. E minha mãe, como sendo a criadora de muitas das ideias da 2A, a idealizadora de muita coisa que a gente fez, eu sempre tive o sonho, assim, desde que a gente começou e tal, cara, depois que eu ganhar meu primeiro milhão, assim, a primeira coisa que eu quero fazer é pegar e dar uma casa pra véia, dar uma casa boa, assim, uma casa massa para ela morar e curtir a vida, né? Não necessariamente só junto comigo, porque eu também preciso construir as coisas, quero ter minha própria casa, mas eu acho que nesse caso, para materializar minha honra e meu amor por ela, uma das primeiras coisas que eu quero fazer de grande assim na minha vida é isso. E algo imaterial, algo que não dá pra tocar, a quantidade de vidas que a gente impacta em palestras, principalmente palestras. A gente sabe que na maioria dos nossos cursos, tanto digitais quanto presenciais, é feito para um número um tanto quanto limitado de pessoas. Então a gente tem um impacto grande, mas não chega a ser uma coisa de milhares de pessoas. Agora, com palestras, por exemplo, a gente já pode dizer que impactou milhares de pessoas, definitivamente. E só o Aquiles que palestra comigo sabe que é uma sensação simplesmente indescritível. Quando você tá num palco em que seu único objetivo é trazer um conhecimento que uma pessoa ainda às vezes não descobriu ou não teve contato, você trazer algo que você teve uma descoberta ao longo da sua vida e compartilhar aquilo com aquela pessoa que tá ali com... Aquilo pode, às vezes, de repente, até salvar a vida da pessoa, transformar uma situação de vida que ela se encontra. Cara, é uma sensação incrível. Eu sempre falo por aqui, parece que eu tô flutuando. Tem até um livro que eu tô lendo agora, que é o Flow, a Psicologia do Alto Desempenho e da Felicidade, do Mihaly. E esse livro fala muito sobre felicidade, né? E ele fala que a felicidade a gente encontra genuinamente. Tem até um termo que ele usa, né? A fruição, que é um momento que a gente tá felizaço, assim. A gente encontra em alguns tipos de momentos muito específicos. Geralmente são momentos que são desafiadores. E a gente sabe que fazer uma palestra é desafiador. Mesmo para quem tem prática, como eu e o Aquiles, a gente sempre tem aquele frio na barriga. Então é desafiador. A gente ir na frente de tantas pessoas. É um momento que a gente tá atingindo alguma meta nossa. E de fato né? Quando a gente tá palestrando, a gente tá atingindo uma meta, querendo ou não, de impactar mais vidas. E sempre é uma sensação de que você não vê o tempo passar. Você sente como se tivesse uma distorção no tempo. Você simplesmente parece que está flutuando. Então essa é a sensação do flow. Isso é vivido por muitos atletas, por exemplo, num jogo de futebol, ou alguém que está correndo ali para disputar o primeiro, segundo, terceiro lugar, o pódio numa corrida e diversas outras situações de vida. Então, bom, eu acho que eu me estendi bastante para falar sobre as minhas coisas, dei uma viajada, mas essas são as minhas duas principais ambições. Quem quer falar agora? Querem fazer mais um, dois Para o ou um ímpar, entre vai. vocês? Para o Para o ímpar, vai. ímpar. Perdi. Sou eu, então. Tá até comemorando. Boa. Uma grande ambição material que eu tenho é pagar minhas dívidas. Ué. Como assim as dívidas? Eu tenho uma grande dívida com a minha avó. Por exemplo,
Como assim dívidas, né? Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Eu acredito que com todas as pessoas que me ajudaram no meu processo de crescimento, eu tenho dívida com essa pessoa. Então, eu tenho uma grande dívida que é com a minha avó. Então, muitas coisas que eu queria, muitas coisas que eu queria muito pro meu crescimento, a minha avó me Entendi. ajudou demais, demais. E eu tenho uma grande meta, que é dar uma quantia em dinheiro muito grande pros meus avós. Eu tenho uma grande dívida também com os meus pais, até porque eles me criaram. Então, eu acredito que desde o momento que eu nasci até hoje, eu acumulo uma dívida muito grande com eles. E eu quero muito poder um dia chegar para eles e fazer um pix também muito grande e falar: ó, pai e mãe, essa é a quitação da dívida que eu tenho com vocês por tudo que vocês já fizeram para mim. Então, o que me vem à cabeça, assim, de pessoas que realmente me ajudaram foi os meus avós, né, principalmente por parte de mãe e os meus pais. Então, com certeza, a primeira coisa que eu vou fazer, assim, quando, que eu almejo demais, antes de ter o meu carro dos sonhos, que é o Audi TT, antes de ter uma baita de uma casa, antes de ter tudo isso, eu quero pagar minhas dívidas. Então, Caramba. essa é uma grande ambição material que eu tenho. Eu quero estar... literalmente, na minha mentalidade, isso são dívidas. Então, quando eu fizer isso, é como se eu tivesse livre. Nossa, paguei. Agora eu posso ir adiante, né? Eu Então, acho até que esse negócio que você falou é algo que é um ciclo do bem, na verdade, né? Tipo assim, a dívida é uma palavra um pouco pesada, mas eu entendi o que você sim, quis é uma dizer. Tipo, analogia, né? é uma analogia, tipo, a pessoa ela te ajudou de alguma forma, você ajuda ela de outra, depois ela te ajuda de novo e você acaba ficando, vamos dizer assim, endividado de novo, depois você ajuda ela de novo e fica num Exatamente. ciclo. É aquele caso, né? Eu ajudo o Nicolas e aí o Nicolas fala, cara, eu não sei nem como te agradecer. E depois de E aí anos eu ele vai falo, lá e te e agradece aí de alguma eu, forma. geralmente a pessoa fala o quê? Cara, fica tranquilo, uma hora eu vou precisar de ti, né? Então é mais ou menos isso, eu quero pagar as minhas dívidas, né? Com as pessoas que me ajudaram. E uma ambição, qual que era o nome? Ambição Imaterial, imaterial. imaterial. Cara, a ambição imaterial é simplesmente fazer com que a 2A, né? E esse propósito, principalmente no caso a 2A, se torne a maior escola, cara, a maior escola de negócios, a maior escola de desenvolvimento para jovens, a maior do mundo. Ser com certeza assim que os caras mais famosos, os caras mais ricos da nossa geração, os caras que tiverem assim ó, muito no topo, que todos esses caras tenham ouvido falar da 2A. Que seja que seja a maior, que seja a blue chip da educação, né? É uma blue chip. Para quem não sabe, a blue chip são as maiores empresas que estão listadas na bolsa, né? Então a gente tem aí Banco do Brasil, Petrobras são blue chips, então com certeza a 2A vai ser uma blue chip da educação voltada para negócios, para jovens, para desenvolvimento, tudo que a escola hoje não nos ensina e que vai estar de muito fácil acesso na 2A. Excelente. Caramba. Ter a maior escola de negócios do planeta. Com certeza. Assim, eu acho muito legal o negócio de dívida que tu falou. Eu acho que assim, todo mundo que realmente tem um propósito, assim, como o nosso, de mudar vidas, assim, eu acho que todo mundo tem alguém que tem tá com essa dívida, assim, porque ninguém consegue fazer um caminho desse como a gente tá fazendo sozinho. E se eu não fosse aqueles do Félix, né, enfim, acho que isso daqui bem provavelmente não estaria acontecendo, né? Tá, falando ali de propósito material, né? Né? Assim, meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de viajar, eles viajavam de moto, enfim. Eu, quando puder, assim, eu quero dar um motorhome pra eles. Eles sempre falam que querem ter, assim, se eu puder comprar, assim, nossa, como tu falou, eu vou ter a dívida salva ali. Nossa, eu vou ficar muito feliz, porque eles sempre gostaram muito, nós sempre, quando pode, viaja, assim, então, eu acho que é um negócio que vou ficar muito feliz de poder dar isso pra eles. E ali falando, Imagina o orgulho da mãe ouvindo isso, hein, Guilherme? tá gravado. Tá gravado. Agora virou dívida. Agora virou dívida. agora tem que cumprir, Tem que cumprir essa meta aí. E falando da parte de material, eu acho que além de
acompanhar vocês, que eu acho que faz parte do meu calma. Faz parte do meu propósito, que é junto de vocês da 2A. Eu acho que transmitir o conhecimento que eu vou adquirir, porque, como vocês falaram, nós estamos sempre aprendendo. E mesmo que eu não sou muito comunicativo, né? Eu acho que vai ser muito legal se eu conseguir passar tudo que eu aprender com vocês na edição de vídeo e passar para as outras pessoas para que elas consigam ter um propósito bom igual o meu e o de vocês. Bom, excelente. Olha, eu tava até pensando aqui, Aquiles, em Nicolas, que quando a gente decidiu chamar você para esse podcast, a gente tinha uma ideia além só de fazer essa edição. A gente tinha pensado em algo um pouquinho acima. Na verdade, eu e o Aquiles, a gente vive aprontando umas, né? E geralmente a gente não faz as coisas por acaso. Lá na Startup Week. É, senhor. Só quem então, sabe. Só quem só quem sabe, sabe. E eu queria contar junto com o Aquiles uma novidade pra você, cara. Fazer um desafio. Mais um desafio. Já foi um desafio esse podcast, agora é mais um desafio. Cara, a gente pensou muito, né? Que, pô, tu é um cara que nos ajuda demais. Tu é um cara muito diferenciado. E que tu, pô, só por tu tá aceitando esse desafio de estar aqui nas câmeras. Pra quem não sabe, o Nicolas, ele costuma ser muito tímido, né? Então tu tá... Tá se superando. Tu tá se superando demais aqui, cara. Então a gente quer fazer um convite pra ti. Um convite bem especial. Pra te se tornar host do podcast junto com a gente. tem que fechar esse corte da tem que- reação dele, aí- cara. Meu Deus, o cara tá vermelho. Cara, Sério, mano? sério, o 2ACast... Sério, você não quer transmitir conhecimento pras pessoas? Se você aceitar, obviamente, e você vai aceitar, não tem opção, Não, né? não tem opção. Não tem opção. Não tem opção. Cara, eu e o Arthur e tu de host junto com outros convidados que a gente for trabalhar aqui. Aceito. Aê! Tô pagando uma dívida, hein? Boa! Então, galera, pô, olha isso, meu. Choquei. Cara, primeiro episódio do 2ACast, EQI. Segundo episódio, todo o time reunido aqui com a gente falando de cada um. Terceiro episódio, o nosso novo host, então, do podcast, junto comigo, com o Arthur. Então é isso, cara. Obrigado. Finalizando os podcasts sempre com algum mistério. Não, Um clima de mistério. Sempre com alguma coisa muito grande, né? Então, Alguma coisa muito grande. Boa. Então, obrigado, cara. Incrível, Tá. cara. Fiquei feliz. Pô, Agora isso tu é aí, o mais cara. novo, vai poder colocar na bio, host do 2ACast aí, ó. Que isso. Uau. Nossa, que moral, hein? É isso aí, cara. Então é isso. Que isso. Agora Fico feliz, agora pô. tu é oficialmente um dos hosts do 2ACast junto com a gente. E Aquiles, acho que pra finalizar não tem nada melhor que a gente agradecer as pessoas que nos incentivaram a estar aqui e também aos patrocinadores, obviamente, né? Mostrando aqui como vocês estão vendo na tela, nós temos 2 patrocinadores que nos ajudaram muito e que ainda nos ajudam demais durante essa jornada. A EQI Investimentos, que nos deu a oportunidade de estar usando esse estúdio aqui, que é... Tá na EQI Investimentos. A gente está atualmente na EQI Investimentos, né? A gente está dentro da EQI Investimentos nesse exato momento, gravando esse podcast com o estúdio da EQI. Então, essa empresa que nos incentivou e nos incentiva absurdamente. Recentemente fomos até para um evento considerado o maior evento de finanças do Brasil, Money Week, que é realizado pela EQI. Então, nós estamos felizardos com essa parceria e também com a 2A Invest, que é a nossa própria empresa que de certa forma patrocina o podcast com esses hosts, enfim, então toda ajuda. Então, galera, queria agradecer. O que você quer falar alguma coisa? Queria mandar um recado pra alguém? Bom, na verdade, só agradecer mesmo você que tá vendo até agora esse podcast. Esse podcast foi muito importante e foi muito legal, justamente por ser o primeiro podcast do Nicolas, ter aceitado esse convite também e por a gente ter falado um pouquinho da nossa história e coisas muito importantes que talvez você que tá vendo esse podcast possa levar pra sua vida e possa criar propósitos, possa descobrir principalmente seu propósito. Então, antes de descobrir o seu propósito, você precisa entender quem é você, entender um pouco da sua identidade e descobrir qual que é o seu propósito nesse mundo, porque todo mundo tem um propósito, né? Então, utilize esse podcast como um incentivo para você descobrir mais sobre você,
para você se desenvolver mais, porque quanto mais você se desenvolve, mais você descobre sobre você. Principalmente se desenvolvendo no autoconhecimento, né? Eu e o Arthur, nós fizemos vários treinamentos de autoconhecimento, vários cursos, isso nos ajudou demais em a gente estar alinhado sempre. Então, que nem você tá vendo esse podcast agora, procure outros treinamentos, procure sempre se desenvolver, porque isso vai te ajudar muito hoje e para todo sempre, porque essa carcaça aqui, né, a sua carcaça, o nosso corpo, tudo isso, a gente vai viver com isso pro resto da vida e, enfim, só uma vez, né? Então, nada melhor do que a gente se conhecer acima de tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi muito importante e, acima de tudo, incentive as pessoas. Finalizou com aquele gancho. Bom, eu queria agradecer o Nicolas por ter aceitado esse desafio de participar e agora eu acho que os podcasts vão ficar cada vez melhores com essa presença ilustre aqui junto com a gente. Então... Até porque hoje ele tava mais tímido, mas ele é bem engraçado. Não, né? ele vai se soltar, ele vai se soltar. Tô me soltando. E daqui a pouco tá em cima da mesa, coisa. Não, tô calma brincando. lá. Não. E, bom, galera, queria, como Aquiles, agradecer, incentivar sempre, não deixe de aprender, seja curioso, busque aprendizados e, acima de tudo, também sirva as pessoas, entregue seu trabalho vai te levar a lugares que você nunca imaginou, é só na raça, é só na garra que você que não nasceu num berço de ouro vai conseguir conquistar uma vida linda. Então é essa a mensagem que eu tenho pra trazer pra você. Então, tamo junto. Olhem pra aquela câmera agora aí. Tu tem uma mensagem? Agradecer a vocês, né, pelo convite de estar aqui, de estar junto com vocês nos próximos podcasts também. E que esse podcast vai ficar marcado. Eu queria fazer um negócio aqui rapidinho. Pra vocês, mandar uma mensagem pra vocês mesmo, daqui 5 anos. Ai. O cara Soltei lançou na um mão. desafio. Caraca. Bora fazer Vai então, virar bora. corte, Então, tá? antes de Vai virar antes- corte, vai. Tá, antes de acabar, então, vamos fazer esse desafio. A gente achando que tinha finalizado, o cara lança uma dessa. Nossa, e E pior aí? que eu já fiz isso, tá? Só que eu me esqueci. Vamos fazer nas câmeras isso, né? Caramba. Oi, imagina literalmente daqui a 5 anos a gente vendo isso, cara. Eu vou chorar, tenho certeza. Meu, esse Arthur é muito chorão, meu. Não consigo entender como que o cara chora por tudo. Tá, vai. Eu vou estar olhando que nem o Thomas Shelby o podcast. Pensa. Nossa senhora, o cara é frio e Eu sou calculista. demais, eu sou demais. O cara é frio e calculista. E aí, quer começar, Cris? Tá, eu começo. Pode deixar que eu comece, então, vai. Puxei a responsa. Arthur. E Aquiles, daqui a 5 anos. E Nicolas, daqui a 5 anos. Uma coisa eu não tenho dúvida, vocês ainda estão juntos. Em um propósito maior, talvez, muito maior do que vocês já estão hoje. Tenho certeza que os números já chegam a milhões na conta bancária e no número de pessoas impactadas. Essa é uma convicção que eu tenho, mesmo falando isso pra você, Arthur e Aquiles e Nicolas do futuro, o Arthur do passado de 5 anos. E eu garanto que se você tá assistindo esse vídeo e lutou com garra, mesmo chorando, mesmo se desesperando, se vendo em momentos que você teve vontade de desistir, como muitas vezes nos dá vontade de desistir, às vezes por desafios que acontecem no pessoal, na nossa vida, que a gente não imagina, vocês continuaram, vocês lutaram, e hoje vocês chegaram num lugar que há 5 anos atrás vocês não faziam a mínima ideia, nem imaginavam. E o que eu digo é, os números já chegam a milhões, vão chegar a bilhões, e o segredo é continuar, independente da adversidade, independente do desafio. Se você chegou até aí onde você está assistindo esse vídeo, é porque você ainda não viveu nem 1%. Então, continue. Tudo que o Arthur falou, façam das minhas palavras, é isso. Obrigado, galera. O cara... Vai, Aquiles, vai. Vamos lá. O trio do futuro aí, pra não falar muito repetidamente os nomes, né? Eu tenho certeza também, tenho muita convicção de que com força de vontade, com muito trabalho, com muita garra, vocês chegaram em números astronômicos, números que vocês almejavam desde esse podcast,
né? Então a gente tá aqui no dia 5 de agosto de 2024 e provavelmente aí no 5 de agosto de 2029 vocês estão vendo esse podcast agora e pensando, caraca, a gente nem imaginava que nós estaríamos nesse local. Porque a gente sabe que o sucesso, para ele ser bom, para ele ser um sucesso, cara, aquele sucesso foda, é aquele sucesso que você nem consegue imaginar onde você vai estar. Então, daqui a 5 anos, cara, Aquiles que tá vendo aí, o trio que tá vendo aí, eu, sinceramente, eu não imaginava que vocês estariam onde vocês estão hoje. Ninguém aqui nessa mesa imaginava. Então, eu quero parabenizar vocês por nunca terem desistido, que nem o Nicolas falou. Quero parabenizar vocês por terem pago as suas dívidas também e por estar exalando esse propósito cada vez mais e estar indo um passo de cada vez ao bilhão. Ao bilhão de estar atingindo tantas vidas que isso vai ser uma consequência muito rápida, né? Então, meus parabéns para vocês e provavelmente daqui a mais 5 anos isso vai acontecer de novo, isso vai de novo, de novo, de novo. E o que vai sobrar e o que eu quero que sobre da gente é um grande legado para deixar para essa geração. Excelente, boa. Ah, o sucesso é a dúvida. Que isso. Tu não vai falar, Nicolas? Acho que o cara precisa agora, né? Lançou o desafio, Fala. agora você merece falar também, vai. Fala. Pra finalizar, Tem que vai. falar, Pra tem que finalizar falar. o podcast. Vai, olha pra câmera aí, vai. Equipe da 2A, vou mandar logo pra equipe toda, né? E que vai tá Caraca, todo mundo vai assim, tá o quê? vai ter Será um telão, 50 pessoas? Assim, vai estar todo mundo sentadinho olhando, assim. Daí vai estar os 3 lá na frente chorando. O Aqui também vai chorar, tenho certeza. Nós vamos tenho certeza que agora a gente não faz ideia, como vocês falaram, a gente não consegue pensar exatamente como que vai ser. Eu sei que vai dar tudo certo, a gente vai estar famoso, como o Félix disse, vai ter bilhões na conta, bilhões de pessoas atingidas, mas eu quero principalmente falar para continuar sendo humilde, continuar com essa perseverança, continuar com essa resiliência, porque é um caminho que a gente já começou a construir já faz tempo, já vai ser um caminho, não vai ser fácil, com certeza não vai ser fácil, sempre vai ter altos e baixos, mas se a gente continuar sendo o que a gente é, com essa áurea de personalidade, de querer motivar, mudar as pessoas, eu tenho certeza que a gente vai estar num patamar que a gente não consegue ter ideia, mas tenho certeza que vai ser algo esplendoroso. Caramba, palavra, hein? Boa, galera, acho que é isso aí, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado por mais um episódio, por vocês estarem vendo até agora. Então, a equipe da 2A que tá vendo isso em 2029, galera, vocês são fera. E a 2A ainda vai chegar. Se ainda não chegou em 2029, fiquem tranquilos que daqui a pouco a gente tá no mundo inteiro. Então, a gente, né, parece estar no presente. Foi muito louco essa linha temporal, cara. Diferente. Então, obrigado. Obrigado, galera, por vocês estarem acompanhando o 2ACast. Esse podcast ainda vai crescer muito, principalmente pelo propósito que a gente tem de estar atingindo cada vez mais jovens e estar atingindo cada vez mais pessoas. E a gente ainda vê esse podcast como com certeza um dos maiores do Brasil. E não vai demorar muito. Então, obrigado. Obrigado e aguardem o próximo episódio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3, 2A. 1, 2, 3, 2A. 1, 2, 3, 2A! Boa.